Olá, pessoal, nosso mestre, Senhor Jesus abençoe você que está vendo o vídeo, muito obrigado, beleza? Sua família, todo mundo, os olhos jamais viram, os ouvidos jamais ouviram, os corações jamais sentiram o que eu preparei para você. Turma, canal Professor Miguel Química, dá uma força aí, inscreva aí o pessoal para a gente, para aumentar aí a visibilidade. Termodinâmica, vai explicar para nós a termoquímica, pessoal. Aqui eu fiz um breve histórico aqui para vocês, para fundamentar um pouco aí o conceito de termoquímica, ΔH, variação de energia, de entalpia, né? Então vamos lá, tá? Aí você dá uma lidinha aqui, não vou ler tudo isso, né? Você pode pausar o vídeo, senão a gente perde um pouco de tempo aí, tá? O Otto von Guericke, né? E o Robert Boyle, né, pessoal? Né? Então, Boyle, por volta de 1660, né? Ele demonstra aí, né, que pressão e volume são inversamente proporcionais, né? E von Guericke foi o inventor da primeira bomba de vácuo aí, né, pessoal? Bom, vamos lá? Então, o que é energia? Energia, segundo o professor de física me disse uma vez, né, o grande Marçal, né, Marçal? Tá vendo esse vídeo aí? Um abraço. Que energia seria um combustível, né? É a capacidade de realizar trabalho, mas energia seria um combustível, porque não tem definição clara de energia, né? Se me disseram os físicos, né? Se estiver errado aí, alguém me corrija, tá bom? Então tá aí, do grego termo, calor, né? Dinâmicos, força, movimento, termodinâmica, né? Então a dinâmica e o calor no movimento, tá bom? Estudando as máquinas térmicas, né? Então é a parte, né? É a parte da física que relaciona energia térmica e trabalho mecânico, né, pessoal? Segundo os físicos, né? Então trabalho, né, pessoal, representado por essa letra tal, né? Ou por um W, né? Work, né? É a relação existente entre a força, né, e deslocamento. Então está associado sempre à variação de volume de um gás, né? E se o volume for constante, não há trabalho, né? Não há variação, então, de volume, né? Tá bom? Então, temos aí que o trabalho é força vezes distância, cosseno do ângulo alfa. Beleza, pessoal? Então, aqui temos, né, a definição de sistema e fronteira, né? Então, vai lá, sistema, qualquer porção de matéria para o nosso estudo. Então, a fronteira seria a interface, né? A interface que separa, né? Que separa o sistema da vizinhança, né, pessoal? Tá certo? O ambiente, né? Então, recipientes aí já fazem parte da vizinhança, né? Tá bom? Tá? Porque está liberando calor para o recipiente e para a vizinhança, ou absorvendo o calor do recipiente da vizinhança, tá certo? Então a fronteira é uma interface, né? Vamos dizer assim, tá bom? Beleza, então nós temos aqui, né, pessoal, um sistema aberto, né? Que troca matéria e energia com a vizinhança, tranquilo, né? Matéria por amarelo, né? E energia por setinha vermelha, tá? Crédito por GIF aí, muito bem feito, tá bom? Sistema fechado, né, pessoal? Onde está trocando somente energia, né? Com a vizinhança, e aqui o tal do sistema isolado, né, pessoal? É onde não há troca de matéria e energia com a vizinhança, né? Seria um. Não existe, né, um sistema isolado perfeito, né, pessoal? Tá? Então nós temos como exemplos aí, né? As fronteiras permeáveis, né? Garrafa d'água, né? Aberta, né? Células, pele, né? Tá certo? Aqui no primeiro exemplo. Aqui no segundo nós temos aqui as fronteiras diatérmicas, né? Garrafa d'água fechada, né? Por exemplo. Beleza? E aqui nós temos aqui as adiabáticas, né? Falado aí, né, pessoal? A garrafa térmica, né? Então, mas não há, né? Não há um sistema isolado ideal, né? Então, até que o café, depois de um certo tempo, você vê que ele esfria na garrafa térmica, né, pessoal? Vamos embora, né? Então, a temperatura, né, pessoal, é a medida do grau de agitação térmica, né? Da energia cinética das partículas, né? Pode ser moléculas, né? Eu falo partículas de modo geral, né, pessoal? Então, essa medida da agitação, né, dessa energia cinética das partículas aí é o que a gente chama de temperatura. Então, a energia seria um combustível, a gente já falou, né, que é uma capacidade para realizar trabalho, e calor seria essa energia cinética aí das partículas em movimento, né, transitando, né, pessoal? Sempre de um corpo mais quente para um corpo mais frio, verdade? Né? Aqui você vê uma baixa energia cinética, ó. Você vai aumentando a temperatura, né? Vamos ver aqui. Temperatura, parece que não está aumentando nada. Bom, tudo bem, né? Mas aqui, se a gente for aumentando a temperatura, claro que vai subir aqui no termômetro, né? Ó, evidentemente, a energia cinética aumenta, aumenta os choques entre as partículas, tá certo? E eleva essas colisões, tá certo? Eleva a temperatura aí, tá bom? Bem, aqui está um GIF bem explicativo disso, né? O corpo A aí, bem mais quente que o B, transmitindo calor espontaneamente, né? Tá certo? Beleza? Nós temos aqui, pessoal, a lei zero da termodinâmica, né? Tá certo? Que ela foi determinada depois das outras. Por isso que ela chama lei zero. Então, se dois corpos A e B estão em equilíbrio térmico, né? Com o corpo C, logo A e B estão em equilíbrio térmico entre si, né? Então, se dois corpos A e B estão em equilíbrio com térmico com C, A e B também vão estar em equilíbrio. Tá? Então, não deixa de ver esse vídeo depois, viu, pessoal? O nome do vídeo é lei zero
da termodinâmica, tá bom? Vídeo muito interessante. A gente podia ver ele aqui agora, mas você pode procurar no canal do professor Miguel Química aí, tá bom? Obrigado, gente. Tá? E aqui o professor Rildo, grande amigo, professor Rildo de Páscoa, dei aula com ele em Alfenas, né, professor Rildo? Obrigado por ter me emprestado esse slide aqui, tá bom? Um abraço aí pro senhor, Deus abençoe, Senhor Jesus abençoe o senhor, a família do senhor sempre, tá joia? Grande amigo, conquistei, né? Que assim seja. E amigo até hoje, a gente se cumprimenta no Zap até hoje aí, né? Teve um pouco doente, mas o Senhor Jesus abençoou, que melhorou, né? Então nós temos aqui, né, na primeira situação, né, pessoal? Nós temos aqui na primeira situação um volume maior que V2, né? Então essa variação de volume maior que zero, então o trabalho vai ser positivo, né? Tá joia? Aqui nós já temos, né, V2 menor que V1, volume final menor que o inicial, né? Então a variação de volume aqui menor que zero, então o trabalho vai ser negativo, beleza? E aqui, por exemplo, B1 igual a V2, então a variação de volume não existe, então o trabalho também zero, beleza? Tranquilo, novo trabalho aqui. Bom, então o sistema aqui, pessoal, ó, ele realiza trabalho sobre a vizinhança, né? Tá zero trabalho aqui positivo, né? Tá joia? Então, é uma expansão. Então, o sistema realiza trabalho sobre a vizinhança, trabalho positivo, tá? Lembrar que isso aqui é essa conversão de sinais, a gente fala já dela, viu, pessoal? Porque tem a conversão de sinais que o pessoal adota e tem que cair o PAC, né? Tá recomendando, né? Beleza? Aqui agora, a vizinhança é que realiza trabalho sobre o sistema, é o contrário. Então, o trabalho vai ser negativo, trabalho de compressão, houve uma compressão, se você voltar aqui, dá uma voltada no vídeo, tá bom? Né? E a isovolumétrica, né? Ou isocórica, coros quer dizer volume, né? Isovolumétrica, isocórica, coros quer dizer volume, não há variação de volume, não há trabalho, tudo bem? Vamos lá, então, aqui nós temos, então, que a energia interna depende da temperatura absoluta, né, pessoal? Então, a energia interna pode ser calculada por essa expressão, 3/2, quantidade em mol do gás, vezes RT. R é constante universal, T é temperatura em Kelvin, beleza? Então, pode ser calculado dessa maneira por essa expressão, tá? Então, aqui nós temos se, quando a temperatura é maior, a energia interna também aumenta, né? A variação da energia interna é positiva, o contrário, logicamente, é negativo. E se a temperatura é constante, não há variação da energia interna, tá bom? Ótimo, né? Então, olha aí, pessoal, se entra calor no sistema termodinâmico, ó, se entra calor, lá, olha lá, o calor absorvido ou liberado por um sistema termodinâmico realiza trabalho, né? Mais uma variação de energia interna, tá lá. Então, o calor está entrando no sistema termodinâmico, vai provocar o quê? Vai provocar uma variação da energia interna dele, tá certo? Né? E vai realizar um trabalho, né? Vai realizar um trabalho, tá certo? Então, vamos lá, né? Então, vamos seguir aqui. Bom, pessoal, primeira lei da termodinâmica, né? Então, tá aqui os protagonistas, né? Julius Robert von Mayer, né? James Prescott Joule, né? Joule, eu falo Joule, né? Tá certo? Em trabalhos independentes aí, tá joia? Eles demonstraram que o calor absorvido ou liberado, né? Por um sistema, tá? Realiza trabalho, mais uma variação de energia interna que a gente falou, tá certo? Então, vamos lá. Então, essa conversão de sinais aí, toma cuidado, né? Então, aqui, ó, se o sistema absorve calor, endotérmico, né, pessoal? Endotérmico. Então, é endotérmico, absorve calor do sistema. Tipo gelo derretendo, né? O gelo derretendo absorve calor do meio. Aí, o sistema agora libera calor, se libera calor, por exemplo, hidróxido de sódio em água. É uma dissolução exotérmica que libera calor. Então, sinal negativo. Bom, pessoal, então o sistema realiza trabalho sobre a vizinhança. Aí o trabalho vai ser positivo, de expansão, tá? E se for o contrário, a vizinhança realizar trabalho sobre o sistema, o trabalho é negativo, é compressão, como a gente mostrou um pouquinho antes aqui, tá? Qualquer dúvida, dá uma voltadinha aqui, pessoal, ó. Esse slide aqui do professor Hilde é excepcional, ó, tá certo? Esse slide aqui, ó, expandiu, beleza? Comprimiu, tá vendo? Expansão de cima, compressão de baixo, certo? Aí você vai estudando aqui com calma. O terceiro, uma variação, então deixa quieto. Então, no primeiro aqui, houve uma expansão. O sistema realizou trabalho sobre a vizinhança. Então, o trabalho aqui é positivo. O outro aqui é a vizinhança que realizou trabalho sobre o sistema. Então, o trabalho é negativo, porque houve uma compressão, sacou? Beleza? Fantástico, né? Vamos cá para frente, onde a gente estava? Estávamos aqui. E já falamos sobre esse daqui, né? Então, se a temperatura é maior, variação da energia interna positiva, e se resfria, né? Tá certo? Aí, a energia interna, a variação da energia interna é negativa, tudo bem? Bom, pessoal, então aqui está uma tabela que é daí o PAC. Isso aqui às vezes causa um pouco de confusão, mas é uma coisa interessante, né? Tá? Então tá aqui ó, a convenção de sinais antiga, né?
e aqui é recomendado pela IUPAC, né? Que é International Union of Pure Applied Chemistry, né? Que é a União Internacional da Química Pura e Aplicada, que rege essas normas, né? Se o sistema absorver calor, ganhar calor, retirar calor, né? Sinal positivo, aí é tranquilo, os dois são. Se o sistema liberar calor, sair calor, perder calor para a vizinhança, sinal negativo, tá? Aqui a reação é endotérmica, aqui ela é exotérmica, né, pessoal? Tá? A gente vai ver isso aí depois, tá bom? Né? Vamos lá. Agora, presta atenção agora. Se o sistema realiza trabalho sobre a vizinhança, há uma expansão, volta no slide da que a gente voltou agora mesmo. Se há uma expansão, né, o trabalho é positivo na nomenclatura antiga, ou negativo aqui na nomenclatura IUPAC. Ah, mas como é que faz, Miguel? Vai na antiga aí, qualquer coisa que aparecer. A atual, aí você trabalha, não vai dar problema nenhum, tá bom? Tá? A IUPAC tem até mais lógica, né, gente? Ó, se o trabalho realiza, ó, se o sistema realiza trabalho sobre a vizinhança, tá certo? Há uma expansão. Então seria uma liberação. Então, acompanhando o sinal de liberação de calor, né? Acompanhando o sinal de liberação de calor de uma reação química, reação isotérmica. Então, até tem mais sentido aí o PAC aqui, tá bom? Olha lá, se a vizinhança agora realiza trabalho sobre o sistema, né? Tá certo? O sistema absorve calor da vizinhança, né? Isto é, a vizinhança está exercendo trabalho sobre o sistema, então o sinal é positivo, seria tipo reação endotérmica, sacou? Tá bom? Aí você comparia os sinais, ó. Endotérmica, ó. Endotérmica, tá vendo, ó? Tá? Aqui, ó. Sistema libera calor, né? Aqui, ó. Libera calor, tá vendo, ó? Aí o sistema realiza trabalho, ó, os sinais se mantêm, tá vendo, ó? Aqui, ó, absorve calor, tá vendo? Olha lá. O sistema recebe trabalho, né? Da vizinhança, para você ver. Sinais se mantém. Mas não preocupa não, viu, gente, tá? Aqui você tem expressão matemática, se você trabalhar aqui, ΔU, variação da energia interna, vai ser Q menos trabalho, tá? Tá certo? De acordo com o impacto, vai ser ΔU é igual a Q mais trabalho. Então não preocupa não, tá? Trabalho normal, como você trabalha na física, que é melhor, viu, gente? Isso não causa muita confusão na química aqui, não é verdade? Só a química vai causar confusão para a física, né? Mas se você entendeu isso aqui, é legal, né, gente? Tá bom? Tá? Então, W de work, né? Tal do grego, né? Tá certo? Trabalho aqui, a letra grega. Então, nós vamos usar, nós vamos usar a antiga, viu, gente? Eu falei tanto da UPAC aqui, né? E a gente vai usar a fórmula antiga, né? Tá certo? Mas se aparecer diferente, você lembra que é só mudar o sinal do trabalho, né? Aqui, ó, só mudar o sinal do trabalho, tá? Tá bem? Se a forma aparecer, a forma delta U, variação de energia interna é o trabalho, é o calor menos trabalho, tá certo? Né? Se aparecer a expressão antiga, é só mudar o sinal do trabalho, aqui, ó. Aqui você considera o trabalho com sinal negativo e aqui você considera o trabalho com sinal positivo, não tem problema. É bom que você tenha essa versatilidade também, tá? Porque só muda o sinal do trabalho aí, tá bom? Bora? Então vamos trabalhar com a antiga aqui mesmo, um exercício aí. Ó. Durante a recarga de uma bateria de celular, há fornecimento de 100 kJ, quer dizer, a gente fornece, o sistema fornece 100 kJ, né, de energia, tá certo? Aí falou assim que na forma de trabalho elétrico e perda de 10 kJ de energia como calor. Aí perdeu energia, o calor negativo, tá certo? Então, olha lá, já falamos as convenções, né? Certo? Então vamos lá, olha lá, o sistema perde calor, então Q menos 10 kJ. Aí, a vizinhança realiza trabalho sobre o sistema. Por quê? Porque para recarregar a bateria, tá? A vizinhança, nós é que a vizinhança está fornecendo, ó, tá? A vizinhança está realizando trabalho sobre o sistema que é a bateria é o sistema. Então a vizinhança, você põe lá na tomada para carregar, então a vizinhança realiza trabalho sobre o sistema que é a bateria, sacou? Então por isso, olha lá, tá vendo? Ó, vizinhança realiza trabalho sobre o sistema sinal negativo, beleza? Acho que deu pegar, né, gente? Aí substitui, né? Olha lá. Q menos 10, né? Vamos usar essa fórmula aqui, né? Olha lá. Calor é igual trabalho mais delta U, tá joia? Então, olha lá. Menos 10, trabalho, menos 100, delta U resolve tranquilamente. Então, a variação da energia interna é de 90 kJ, tá bom? Qualquer coisa dá uma voltadinha aí, né, pessoal, tá? Mais um. Nutricionistas são interessados no uso da energia pelo corpo humano, que pode ser considerado como um sistema termodinâmico. Existem calorímetros construídos para acomodar uma pessoa, né, a fim de medir a sua produção líquida de energia. Suponha que durante uma experiência a pessoa produz 622 kJ de trabalho numa bicicleta ergométrica. Então a pessoa está realizando trabalho sobre a vizinhança. Tá vendo? Vamos seguir. E perde 82 kJ de energia, tá vendo? Então ela perde, ela libera. Então perde calor de 82 negativo, então libera. Do 82 seria negativo. Qual é a variação de energia interna da pessoa? Despreze qualquer
perda de massa por transpiração. Aí, acabamos de falar. Olha lá, a pessoa, ela tá vendo, libera 82 kJ, então isso é negativo. Aqui é negativo. Aí o sistema, que é a pessoa, então, que é a pessoa, ela produz, ó, produz 622 kJ de trabalho na bicicleta. Então a pessoa realiza trabalho sobre a vizinhança, para a vizinhança, tá? Então aí a conversão de sinal, o trabalho é positivo, tá joia? Esse joguinho aí, pessoal da física, aí causa uma certa confusão, já me falar, né? Professora Jaqueline, né, Jaque? Um abraço, minha querida. Obrigado pela força aí, pelos esclarecimentos também, tá bom? Se tiver alguma coisa errada aí, o professor Rildo, a professora Jaqueline, tá? Me fala que a gente vem cá, tira do ar e coloca de novo aqui, tá certo? E aí? Então, a variação da energia interna é de 704 kJ negativo. Quer dizer o quê? E aí, a gente verifica que a energia interna da pessoa diminui 704 quilojoules, né? Claro que essa energia depois vai ser reposta, na hora que a pessoa alimentar, ela comer, se nutrir, vai ser reposta novamente. Bom, pessoal, então aqui, segunda lei da termodinâmica é a entropia. É um conceito de extrema importância, viu, pessoal? Porque a entropia explica, por exemplo, quando você coloca sal na água, a água, né, a temperatura de ebulição da água, do solvente água, se eleva para 102, 103, 104, 110 graus, tá certo? Quando você põe sal na água e vai fervendo, a temperatura de ebulição da água aumenta. O que explica isso é a variação de entropia, tá certo? E, ó, se você jogar sal também no gelo, jogar sal no gelo, sal no gelo, sal no gelo, essa temperatura da água vai baixar, né? A água vai ficar líquida ali a 10, 15, 20 graus negativos, tá certo? Então, esse abaixamento da temperatura de solidificação da água ou elevação da temperatura de ebulição, isso é explicado por variação de entropia, tá certo? Então, tá aqui os grandes aí, né? Os protagonistas, o Carnot, né? O Clausius, e o Kelvin e o Planck, né, pessoal? Depois dá uma lidinha com calma aí, né? Bora? Então, o que é entropia, Miguel? Bom, pode perguntar melhor aí para os professores de física, né, pessoal? É o grande Nivaldo, professor de física de Ribeirão, meu amigo também, Nivaldo. Um grande abraço, os vários professores que eu conheço aí, junto com o Hildo, né? Junto com o Hildo aí, dona Jaqueline também, tá? Então, é uma tropa boa aí, né? Um abraço. Tropa no sentido carinhoso, né? Aí, pessoal, então entropia é o grau de desordem de um sistema representado pela letra S, né? Então a energia do universo, né, ela tende para um caos, né? Para uma maior entropia, né? Tá certo? Segundo os cientistas, né, pessoal? Então aqui nós temos, por exemplo, a fonte quente e uma fonte fria, né? Então aqui, segundo a lei zero da termodinâmica aí, né? Vai o calor da fonte quente passa para a fonte fria aí, né, pessoal? Né? Então, essa é a função de uma máquina térmica, né, pessoal? Tá certo? Uma geladeira, por exemplo, né? Se você retirar calor dos alimentos, jogar para fora, né? Certo? Vamos lá. Aqui, essa parte aqui, pessoal, você pode entrar em detalhes mais com o professor de física mesmo, né? Onde N é o rendimento, né? N é a energia útil sobre a energia total, tá bom? E aqui, esse rendimento da máquina térmica aí é o trabalho sobre, né, o calor da fonte quente, tá joia? Tá? E esse rendimento é calculado pela diferença, né, do calor da fonte quente e fonte fria sobre o calor da fonte quente aí, tá joia? Tá? Então, esse rendimento é igual a 1 menos, né, o calor da fonte fria sobre o calor da fonte quente, que vai chegar nessa expressão física e matemática, né, para resolver situações, tá, físico-químicas, né, pessoal? Tá bom? Ótimo. Então, supondo é um rendimento menor que 100%, claro, né? Tocando? Então, nós temos aí o nosso querido, né, Nernst, né, pessoal? Terceira lei da termodinâmica, né? Então, ele estabelece o zero, né, da escala, né? Da escala de entropia aí, né? Certo? Então, vamos lá, né? Estabelece aí, vamos lá dessa entropia. Então, o que que ele fez, né, pessoal? Ele propôs aí que quando o sistema, né, se aproxima do zero absoluto, todos os processos cessam, né? A entropia teria um valor um mínimo, né, como se diz, né? Tá certo? Então, a entropia dos sólidos, né, cristalinos e puros, aí perfeitos, né, é 0 Kelvin, que é uma coisa inimaginável, né? Parece que esse zero absoluto parece que não é totalmente alcançável, né? Tá bom? Né? Aí temperatura de zero ou menos é 73,15 graus Celsius, né, pessoal? Tá? Então, no zero absoluto, a energia interna de um corpo, né, pessoal, seria nula, né? Não haveria nenhum movimento molecular, tá? Então, precisa ver se aproximar, aproxima, mas ó, eu não acho que não dá para chegar nesse zero absoluto aí. Cadê os nossos físicos aí? Tá bom? Vou tocar? Trabalha a pressão constante, né, pessoal? Olha, também o professor Hildo auxiliando a gente aqui, ó lá. Então, você tem uma força aí, né, pessoal? Uma distância, né, que é a altura. Então, você pode definir trabalho como se fosse a força vezes a distância, né?
Força vezes a distância, tá joia? Agora vamos lá, professor Hildo, muito obrigado. Então a variação de volume, tá? É igual à área, né, pessoal? Variação de volume, né? Então é igual à área vezes a distância aí, tá joia? Deu para pegar? Então o que eu posso definir? Então eu posso definir variação de volume sobre área, aqui, ó, passar aqui o A para baixo, igual a distância. Posso fazer outra relação. Se trabalho é igual força vezes distância, se a distância agora é ΔV sobre A, eu posso substituir aqui, ó. Trabalho é força vezes distância. Se distância é ΔV sobre A, variação do volume sobre A, então eu posso colocar no lugar do D aqui. Fica trabalho, vezes força, tira aqui a distância, põe ΔV sobre A. Beleza? E daí? A pressão é a força sobre a superfície, né? Sobre a área, né? Então a pressão é a força sobre a área, tá? Que a pressão, por exemplo, se eu exercer uma pressão aqui, seria uma força sobre a área, tá joia? Beleza? Então vamos lá. O que eu posso fazer? Então, trabalho, né? Ó, força sobre área é isso aqui, ó. Força dividido por área. Então, força dividido por área é igual a P. Então, trabalho é igual a P vezes ΔV. Então, o trabalho é a pressão vezes a variação de volume. Isso pode ter uma transformação isobárica, baros pressão, pressão constante, tá? Conceito físico aí, né, pessoal? Bora? Então, o trabalho é a pressão vezes a variação de volume, tá? Vamos lá? Aqui, ó. Aqui nós temos, por exemplo, né? Que nós temos, por exemplo, as reações químicas aí, pessoal, a maioria delas acontece em sistemas abertos, né? Então, a pressão constante do ar atmosférico, correto? Tranquilo? Tá? Aqui, ó. Então, QP, calor a pressão constante, ó. Tá calor a pressão constante. Olha o GIF acima aqui, ó. Então, esse calor aqui, ó, tá a pressão constante, ó. A pressão constante, aqui 1,50, né? Tá certo? Aí você vê que varia o volume e a temperatura. Se a temperatura aumenta, o volume aumenta, ou vice-versa. Tá joia? Então, QP, calor a pressão constante. Lembrar que as reações químicas, a maioria acontece em sistemas abertos, né? Então, a pressão constante do ar atmosférico aí. Beleza? Bom, então, calor é o trabalho mais ΔU, que é a variação da energia interna, a gente já viu para trás aqui. Então, ΔU, vamos tirar só o valor aqui de ΔU. ΔU, estou passando calor para cá, ó. ΔU, não, deixando calor. ΔU é igual que... Aí eu passo, trabalho para o outro lado, fica negativo, tranquilo? Só estou passando aqui, galera, aqui, ó. ΔU é igual aqui, ó. ΔU é igual aqui, tá certo? Aí eu estou passando o trabalho para o outro lado e passa negativo, só isso. Que relação que eu posso fazer? Trabalho na pressão vezes variação de volume? Então, o que eu posso fazer? Né? Eu posso fazer o seguinte, ó. Então, ΔU, então calor, a pressão constante, só acrescentei esse P aqui, tá certo? Né? O que é trabalho? Trabalho, P vezes ΔU. Então, tira o trabalho que eu ponho P vezes ΔU, tá? Só coloquei esse P de calor, a pressão constante. Vamos prosseguir. Agora, vamos trocar aqui de membro KP. KP, desculpa, QP, calor, pressão constante, eu vou trocar ele de membro. Você entender já já onde eu quero chegar. Troquei de membro, ó. Passei ele para cá e o ΔU para lá. Ó, passei ele para cá e o ΔU para lá. Aí essa parte aqui ficou negativa, ficou positiva, né? Que era negativo, como fiz a inversão de posições matematicamente, isso aqui fica positivo, né? Passa isso para cá e ficou positivo. Toca. Olha para você ver agora, ó. Então, eu posso pôr em evidência, ó, variação da energia interna e variação de volume. Então, o calor, a pressão constante e a variação do quê? Então, fica U mais P vezes V. Então, eu ponho aqui o delta em evidência, perceberam? Tá? O que é U mais P vezes V? Tá? É exatamente a entalpia, a energia, a definição de entalpia de energia. Olha lá, U mais P, ó, U mais P vezes V. Isso aqui é a definição de energia, entalpia. Tá? Então, o que eu posso fazer? Né? Diferença de energia, já falei. Então, como é que vai ficar? Ó, para você ver, ó. Então, fica U, ó, U mais P, delta V igual a H. Então, U mais P vezes V é H. Então, isso aqui tudo é H. Então, vai ficar QP igual a delta H. Olha, cara, que legal. Então, calor a pressão constante, calor a pressão constante é igual a delta H. Tá joia? Legal, né, pessoal? E esse ΔH, a gente vai desencadear nos estudos da termoquímica, né? Que ΔH é a entalpia do produto, variação de entalpia, né? Variação de entalpia, entalpia do produto menos a do reagente. Isto é, variação final menos inicial. Então, é a energia, variação de energia do produto menos o reagente, variação de energia na forma de calor, né, pessoal? Tá? Então, a gente fala variação de entalpia, ΔH, tá? Então, essa variação de energia na forma de calor, tudo bem?
É o que a gente vai estudar basicamente na termoquímica, como calcular esse ΔH aí, tá? Então, fazendo um resuminho aqui, né, pessoal, de entropia, né? Então, primeiro, sólido, né, pessoal? Tem movimento cinético um pouco mais baixo as partículas, aí para passar para o líquido, depois gasoso, vapor, né, pessoal? Primeiro vapor, depois gasoso, né? O gasoso tem temperatura maior do que o vapor, né, pessoal? Beleza? Tudo bem, vamos lá. Então, você vai entrando, ó, vai absorvendo energia, ó, absorvendo energia, tá? Ó, o sólido está absorvendo energia para lá, né? O sólido está absorvendo energia, ó. O sólido está absorvendo energia da vizinhança, ó. Tá vendo? Absorvendo, retirando calor da vizinhança, ó. E aí passa para líquido. Aí o líquido continua retirando calor da vizinhança, ó. Continua retirando calor da vizinhança e vai passar para gasoso e assim por diante. Então, esse processo é endotérmico, seja físico ou químico. Se for físico, se for químico, é uma reação química, né? Aqui é um processo físico, tá? Então, absorve calor, retira calor da vizinhança, né? Para você ver, ó. Ó, tá retirando calor da vizinhança, tá vendo? Beleza? E o contrário. Agora, se vai, né? Se vai liberando calor para a vizinhança, né? Como é que é? Se vai para lá agora, né? Se vai liberando calor para a vizinhança, olha lá para você ver, ó. O gasoso está liberando calor para a vizinhança, vira líquido. Vai liberando calor para a vizinhança, liberando calor para a vizinhança e vira sólido. Daí surge formação de granizo, né, pessoal? Vai baixando de líquido para sólido, né? De acordo com essa liberação de calor aí, né? Devido à temperatura, tá? Pode formar granizo, né? Chuva de pedra, né? E assim, até pedras grandes, né? Granizo grande. Beleza? Tranquilo? Ótimo, né, pessoal? Então a gente chama isso de exotérmico, né? Se for uma reação química, exotérmica. Aqui, no caso, é um processo físico. E você percebe que a entropia aumenta, né, gente? Ó, do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, a entropia, o grau de desordem, o grau de bagunça, entre aspas, vai aumentando, tá joia? Tá? Ótimo. Então, aqui nós temos, então, né, pessoal, acabamos de falar, né, do sólido para o gás, a entropia vai aumentando, né? Então, a variação de entropia maior que zero, o processo é espontâneo, né? Tá joia? Natural, tá? Beleza. Então, nós temos aqui carbonato de cálcio sólido, né, virando CaO sólido e CO2 gasoso, né? Então, a gente percebe aí que a variação de entropia, a entropia do produto menos o reagente, é semelhante ao ΔH, né? E a variação de entropia é dada em caloria por Kelvin vezes mol, tá bom? Vamos fazer uma aplicação? Vai lá. Então, tá aqui essa entropia, aqui os valores aqui, em caloria por Kelvin mol de HI, né? E quer saber, papapá, cadê a pergunta aqui? Né? Dados, calcule a variação de entropia da reação abaixo. Bom, a reação vai aparecer já. Apareceu aqui. Então, H2 mais 2, 2HI. Então, o que você vai fazer? Você vai substituir aqui as entropias dadas, né? Multiplicar pelo coeficiente aqui, que é a proporção em mol, e resolver. Entropia do produto, depois da seta, menos o reagente. Então, nós temos aí de 39,5 por 2 mol de HI, né? Por 2 mol de HI. Então, por mol de HI vai ser 19,75 caloria por Kelvin vezes mol, tá bom? E aí nós temos nosso amigo Gibbs, né, pessoal? Nosso amigo Gibbs, vamos lá? Então, Gibbs, energia livre de Gibbs, ou energia útil, né? O que é uma energia útil, pessoal? É energia que o processo dispõe para realizar um trabalho útil, né? Tá certo? A temperatura e pressão constante aí, tá certo? Como que funciona isso? O que é um trabalho útil? É um trabalho qualquer que vai ser realizado aí, né, pessoal? Através da energia que sobrou, né? Que sobrou depois que uma reação colocou em ordem suas moléculas, reagentes e produtos, vai sobrar uma energia no caso aí. Então, isso vai realizar um trabalho, né? Tá certo? Que for reagente forma produto, né? E tem uma energia útil aí para realizar trabalho, né? Então, nós temos aqui essa relação, né? Aqui está meio complicado de olhar, mas volta um pouquinho aqui, ó. Olha lá, energia liberada, saiu. Energia liberada, ΔH, né? O ΔH. Energia gasta na organização, reagentes e produtos, é a temperatura vezes ΔS, que é a variação de entropia, a temperatura em Kelvin, né? Então, como é que fica, então? O saldo aí para realizar um trabalho útil seria a energia liberada, ΔH, menos, né, o que foi gasto para colocar em ordem as moléculas, né? Reagentes e produtos, tá certo? Beleza? Então, você tem a energia liberada, e a energia que foi gasta na organização aí das moléculas, reagentes e produtos. Então, essa diferença aí é o que a gente chama de energia livre, né? ΔG, que é ΔG, ΔH menos T ΔS, né? Tá certo? Então, ΔH, já falamos, variação da entalpia, né? T vezes ΔS, energia de organização, né? E ΔG, variação da energia livre. Lembrar que se ΔG for menor que zero, o processo é
espontâneo, né, pessoal? O processo é espontâneo, tá? E, e ΔG, né, é uma variação de energia que o sistema libera, né? Tá certo? Logo, sinal negativo, né? Tá bom? Vamos lá? E se o ΔG for igual a zero, não há variação de energia livre, né? O sistema tem equilíbrio, né? São os equilíbrios químicos, equilíbrio químico, equilíbrio de funcionamento de uma pilha, né, pessoal? A pilha para de funcionar quando? Quando ela atinge o equilíbrio, né? Quando ΔG é igual a zero, né? Vamos lá? Então, para uma reação, sabe-se que o ΔH vale 20 quilocalorias, tá? Tem que passar aqui depois para calorias, mas já passei, né? Por causa do ΔS, né? Aí você faz o cálculo da maneira que você achar melhor, né? O ΔS 80 calorias por mol vezes Kelvin. Qual o ΔG? Qual que é a variação da energia livre dessa reação a 100 Kelvin? Tá? É espontâneo ou não é espontâneo? Então é isso daí. Vamos pegar aqui a expressão matemática, substitui. Olha lá, ΔH 20 mil calorias menos, né? Menos 1.000, tá? 1.000 temperatura? Ixi, 1.100 aqui agora. Agora não sei se é 1.000 ou 100. Aqui tá 100, eu coloquei 1.000 aqui. Aí precisa ver. Vê aí depois, né, e corrige aí, tá bom? Senão vai demorar muito pra gente corrigir aqui, tá bom? E o cálculo também. Eu acho que eu fiz com 1.000, acho que é 1.000 aqui mesmo, viu? Eu acho que o cálculo tá com 1.000, tá certo? E o ΔS é 80 aqui, ó, que foi dado, tá bom? Então tá aí, tá? Então fica 1.000 vezes 80, tá? 1.000 vezes 80, 80 mil. 80 mil menos 20 mil, 60 mil, 60 quilocalorias, 60 mil calorias, que dá 60 quilocalorias, tá? Então aqui é 1.000 mesmo, viu? Então aqui é 1.000 mesmo, aqui no lugar do Kelvin aqui, que é 1.000, tá? Por isso que eu coloquei 1.000 aqui. Então o sinal negativo indica o quê, pessoal? Que o ΔG diminui, né? Variação da energia livre. Então realizou trabalho útil sobre a vizinhança, processo espontâneo, tá certo? Então, esse sinal negativo significa tipo exotérmica lá. Não é bom falar isso não, mas tipo exotérmica. Então, sinal negativo significa que o sistema, olha lá, indica que diminuiu, tá? É, diminuiu a energia do sistema aí, tá bom? Então, essa energia foi gasta aí para realizar trabalho útil, né, sobre a vizinhança, né? Então, esse sinal negativo, essa energia, né? Então, realizou trabalho sobre a vizinhança e processo espontâneo. Então, ΔG menor que zero, entenda, então esse menos aí que liberou, né? Liberou então esse realizou trabalho útil aí sobre a vizinhança, tá bom? Processo espontâneo. Ótimo, pessoal. Espero que tenha entendido aqui. Espero que tenha falado nenhuma bobagem muito grande aqui. Se falei também, ajuda a me corrigir aí, por favor, né? Que é muita física aqui, tá certo? Gente, muito obrigado. O Senhor Jesus abençoe você que viu o vídeo aí, sua família, tudo, né? Obrigado por prestigiar aqui o canal Professor Miguel Química. Valeu, gente. Obrigado.